Você sabia que alguns incômodos, sintomas visuais pode acontecer junto com a sua tontura, sua labirintite? Pois é, muita gente busca o oftalmologista porque tem alguma sensação ruim na visão, junto com a tontura, e sempre escuta o quê? No seu olho tá tudo normal. Vamos conhecer sobre a vertigem visual. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Você que me conhece já sabe, minha subespecialidade na neurologia dos distúrbios vestibulares e do equilíbrio. Então eu lido muito com labirintite, tontura, vertigem. E olha só, hein, a sua visão, ela tem muita relação com o sistema vestibular, o sistema que controla o equilíbrio e a coordenação do corpo. E lá dentro do cérebro, as coisas elas têm que estar em harmonia. O movimento que seu olho está captando tem que estar em consórcio, em harmonia com as informações de movimento que seu labirinto está mandando lá para dentro da cabeça. Só que em algumas pessoas isso não acontece. Quando eu tenho uma briga dessas informações lá dentro, isso vai refletir para mim sobre a forma de fenômenos visuais. E aqui eu tenho uma doença chamada visual vertigo, vertigem visual. O que a vertigem visual vai provocar? Você vai se surpreender. A vertigem visual é quando eu tenho ambientes visuais complexos, padrões visuais conturbados, gerando incômodos do tipo tontura. Então, sensação de tontura, vertigem, instabilidade, desorientação. Calma que eu vou dar exemplo, vai ficar mais claro. E no final do vídeo, eu vou falar aqui alguns testes para você saber se a sua vertigem visual melhorou ou não. Confere no final. Então são pessoas que elas se sentem mal, uma sensação estranha, diferente, muitas vezes difícil de traduzir em ambientes com muita informação visual. Por exemplo, clássico, mercado. Mercado, um lugar claro, amplo, corredores com muitas coisinhas coloridas, pessoas passando com carrinho. Então esse excesso de movimento, esse excesso de cor, esse padrão visual do mercado gera desconforto em pessoas que sofrem de vertigem visual. Elas ficam estranhas, atordoadas, aéreas, desorientadas. Isso poderia acontecer também em outros locais. Shopping, outro grande exemplo. Trânsito, muito movimento no trânsito, árvores, cor do semáforo, muita informação ao mesmo tempo. Multidões, como por exemplo, calçadas lotadas, feiras, parques. Ou então, olha só, tapetes diferentões, tapetes muito estranhos, com muita cor, com rabiscados, com desenhos muito esdrúxulos. Já foi naqueles hotéis que tem aqueles carpetes gigantes, muitas vezes também na parede, e que dá uma sensação estranha? É disso que eu estou falando. Papel de parede com muito desenho, papel de parede listrado, estampas de camisa com muita informação, xadrez, listrado, muito colorido. Danceteria, boates, clubes, baladas com aquelas luzes, com as pessoas, com prateleiras coloridas. E outro grande exemplo, cenas de perseguição de carro em filmes. Quando está a câmera ali acompanhando os carros em movimento, como se estivesse dentro do automóvel, isso também vai gerar muito desconforto em algumas pessoas. Duas ressalvas importantes, hein? Primeira, eu comentei que multidão, o aglomerado de pessoas pelo movimento e as cores que isso gera, pode ser o gatilho para a sensação de tontura. Mas isso é diferente de agorafobia. O que é isso? São pessoas que têm medo de pessoas. Aqui a gente está falando de uma questão psiquiátrica, uma doença psiquiátrica. O problema da multidão para quem tem visual vertigo, vertigem visual, é que o estímulo visual da multidão gera tontura. Quem tem agorafobia sente medo de estar próximo das pessoas. Outra ressalva é com a oscilopsia. O que é oscilopsia, doutor? É uma percepção visual de movimento do ambiente. Então aqui eu vejo as coisas tremendo, trepidarem, chacoalhando, oscilando. Diferente da vertigem visual, onde o ambiente me gera tontura, desorientação, atordoamento, incômodo. Na oscilopsia, eu não tenho tontura necessariamente, mas eu percebo a imagem balançando ou pulando de uma forma diferente.
Nesse contexto, também pode acontecer alguns outros estranhamentos visuais. Olha só, por exemplo, perda de nitidez, embaçamento, a pessoa não consegue focar direito a imagem, ela sente a imagem um pouco embaçada. Pode acontecer névoa visual, visual snow, que é a sensação, a percepção anormal de flocos de neve ou de brancos no canto ou por toda a visão, que até mesmo persistem quando a pessoa está de olho fechado. Olha só. Dificuldade com luz, a fotofobia, ambientes muito claros, gera incômodo, gera tontura, gera uma percepção estranha, incômoda, diferente. Dificuldade visoespacial no ambiente, como assim? Dificuldade para perceber a distância, a profundidade, o tamanho das coisas. Então a pessoa muitas vezes fica mais desastrada, tropeça toda hora, bate toda hora, esbarra toda hora nas coisas. E finalmente, aura visual. Pessoas com migrânia vestibular, uma enxaqueca que dá tontura, elas podem ter mancha no canto da visão, por exemplo, ou flashes coloridos, ou vagalumes, ou luzes diferentes. Outro fenômeno visual que pode acompanhar a sua tontura. E por que a vertigem visual ela é muito importante? Porque, primeiro, ela gera um incômodo terrível, gera muito um sentimento de frustração na pessoa, pois ela se percebe diferente, ela se percebe anormal. Desvalorização, a pessoa não se sente valorizada muitas vezes, tanto por profissionais de saúde, como também por conhecidos, amigos, familiares, ninguém compreende exatamente aquilo. E não raro, na verdade, na maior parte das vezes, essas pessoas buscaram oftalmologistas, muitas vezes mais de um, e sempre a mesma resposta: o seu olho está normal. Seu grau está normal, não tem nada acontecendo na sua retina, não tem nada acontecendo na lente do seu olho. E realmente o olho está saudável, o problema está lá dentro da cabeça. O conflito entre a visão e o labirinto se expressa por um distúrbio químico cerebral e isso leva a esses incômodos visuais. Realmente o colega oftalmologista não vai encontrar nada de diferente no seu olho. E o visual vertigo pode acontecer ao acaso, simplesmente acontece, ou secundário a algum outro problema no seu sistema vestibular. Então, um machucado no labirinto, um machucado no nervo do labirinto, algum problema cerebral que gera tontura, migrânia vestibular, que é um tipo de enxaqueca que dá labirintite. Então, a pessoa tem uma doença vestibular que gera tontura e ela complica com a vertigem visual. E quer ver a principal doença que gera vertigem visual? A tontura perceptual ou vertigem fóbica. Uma das 4 características da tontura perceptual é exatamente o quê? A piora dos sintomas em ambientes visuais complexos. Visual vértigo. Então a vertigem visual acontece muito no contexto da tontura perceptual ou vertigem fóbica. Mas atenção, existe tontura perceptual ou vertigem fóbica sem vertigem visual e, lógico, sim, existe vertigem visual sem a pessoa ter a tontura perceptual, vertigem fóbica. E existe tratamento para vertigem visual? Sim. Aqui é o ponto-chave do vídeo. Existe sim tratamento para vertigem visual. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu comentei agora nesse vídeo, você tem que buscar um especialista em tontura para obter a ajuda adequada. Além de reabilitação vestibular visual, que pode ajudar muito, a gente tem medicações como, por exemplo, Diamox e vários antidepressivos que a gente pode usar para recalibrar o problema lá, o distúrbio químico, e com isso resolver o seu problema. E olha só, hein, eu falei no começo do vídeo que eu ia dar alguns testes aqui para você saber se a sua vertigem visual ela melhorou. São brincadeiras que alguns pacientes e eu desenvolvemos aqui durante os atendimentos na clínica, mas que são, com certeza, a prova final se você está bem ou não. Quer saber um grande teste? Eu quero que você vá no aeroporto de Congonhas pré-feriado. Aquela muvuca de gente, multidão, mala passando, megafone anunciando as coisas. Se ali naquele ambiente você não tiver tontura, você está curado da sua vertigem visual. Ou se você quiser fazer o teste, você não tem vertigem visual se isso não te incomodar. Outra grande prova final, 25 de março, era pré-Covid, lógico, né? Aquela muvuca de gente, comerciantes anunciando nas calçadas, as pessoas passando, sacolas, lojas, semáforos, uma loucura visual. Se ali na 25 de março você não tiver tontura, você não sofre de vertigem visual. E outro grande exemplo aqui mais internacional, a Times Square em Nova York. Para você que conhece Nova York,
deve lembrar que é uma região bem muvucada, muita gente, muitas pessoas, prédios altíssimos e muitos letreiros eletrônicos, muitos cartazes eletrônicos. Então, uma confusão de imagens. Ali eu tenho relato de pessoas que, olha só, já vomitaram de tanto que passaram mal na Times Square porque tinham vertigem visual e não sabiam. Espero que tenham gostado do vídeo e fica de novo a mensagem, hein? Se identificou, busca um especialista em tontura. Quer saber um pouquinho mais também sobre labirintite, vertigem, tontura como um todos? Me segue lá no Insta, Doutor Tontura por extenso. E não perde os vídeos aqui de segunda, hein? Saia da neura. Será que a gente vai ler o seu comentário lá? Deixa um comentário aqui pra gente responder. Um abraço, pessoal. Estranhos, já foi naqueles... Peraí que agora eu tô colando. E... esqueci o último. E outro grande... Peraí, gente, vai rolar. Tá quase acabando, gente.